Quero orar com você, então, para a gente poder entregar esse momento nas mãos de Jesus e, mais do que esse momento, os nossos corações, né? Eu penso que uma oração que eu sempre faço, né, eu acredito nisso, é que todos os domingos a nossa vida pode ser transformada, né? Todos os momentos em que um pastor sobe aqui e abre a Bíblia e você ouve, se você capta, se, né, Deus fala com você, a sua vida pode ser transformada. Nem que seja em algo muito pequeno, em algo muito simples, mas algum norte diferente para a sua vida Deus pode dar. Por isso eu quero te pedir nessa noite que você faça essa oração, dizendo: Jesus, me ajuda a ficar atento, me ajuda a ficar atenta, né? Me ajuda a ouvir o que está sendo dito, me ajuda a discernir se o Senhor tem um recado específico para mim. É claro que nós temos mensagens que são gerais, ensinos que são gerais para toda a igreja, mas às vezes Deus quer te dizer algo muito específico, muito detalhado, e isso vai estar saindo aqui no meio das minhas palavras, mas se você está com o coração aberto, pode ser que sim, Ele fale com você. Quero te convidar a fechar os olhos. Você pode começar a sua oração primeiro, antes de mim, e aí depois eu vou orar junto com você. Peça para Ele falar o seu coração, peça para Ele instruir o seu coração, ensinar o seu coração, transformar o seu coração, e que possa ser uma noite especial como tem sido todos os domingos. Jesus querido, nós queremos entregar para o Senhor, Deus, o nosso coração, esse momento, nas Tuas mãos, pedindo que nós consigamos Te ouvir mais uma vez. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é a Tua boca, a Tua voz, e que quando a gente abre esse livro sagrado, a gente pode Te ouvir através dele. Por isso eu te peço que nessa noite, em nome de Jesus, a gente consiga Te ouvir mais uma vez, Deus. Que o nosso coração esteja sensível, que a gente possa, de fato, discernir no meio das palavras que serão pregadas o que o Senhor está tentando nos dizer, Deus. E que possa ser uma bênção, como sempre tem sido, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Então, semana passada nós tínhamos, né, ou poderíamos ter tido uma noite de comemoração aqui, mas não tivemos por questões práticas e financeiras. Semana passada foi o aniversário da nossa igreja, então a gente deixou passar discretamente, como acontece nas famílias, também acontece no caixa da igreja. A gente esperou virar o caixa e voltarmos a ter condições de poder fazer a festinha. Então hoje a gente vai fazer uma breve festinha ao final do culto, então eu quero já te preparar para isso, principalmente quem está sentado no fundo. Lá no final a gente vai movimentar as cadeiras, montar uma mesa. Nós teremos cachorro-quente e bolo. Já está tudo preparado, graças a Deus, e vai ser bem especial. E hoje, então, eu quero alinhar, né, e aliar o meu sermão com o texto bíblico, nesse assunto do aniversário. Quero refletir um pouquinho sobre isso e, obviamente, fazer aplicações à nossa vida pessoalmente, né? Eu admito que eu tinha gravado exatamente a data do aniversário da igreja, e eu usei ela como senha, né, de um banco da igreja e como senha do computador da igreja, só que um dia eu anotei errado, aí agora eu não sei se é 67 ou 68, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que é 27 de julho de 68, que era a senha do computador, Raquel, é isso, né? Então eu gravei. Então nós estamos fazendo 57 anos, se eu também não estou errado na minha conta. Obrigado. A Raquel está só fazendo assim, então eu acertei. 57 anos, né, da Igreja Batista Central, nem todos nesse endereço, né? Ela nasceu lá mais para o centro e depois lá na Vitor Barreto, depois veio para cá. Então eu quero começar dizendo o quê? Que no aniversário ele é uma data emblemática, porque nós temos dois tipos de pessoas, né? Raquel, põe a foto para mim. Essa foto eu mandei essa semana para a Renata, e você com certeza vai concordar comigo. O que diz ali? Para quem não consegue ler, eu vou ler. Todo homem que não liga para o próprio aniversário sempre acaba com uma mulher que acha o seu aniversário o dia mais importante do ano. Eu mandei para a Renata porque isso é exatamente a realidade da minha casa, né? Então eu, por consequência daquilo que Deus fez, eu vou passar o aniversário essa semana. Meu aniversário é agora, dia 7 de agosto. Eu vou passar lá no meio do congresso, no Summit. Então, para mim, vai ser especial, mas eu não me importo. Então, ou seja, se eu estou lá, se eu estou aqui, se eu trabalhei, se eu não trabalhei. A minha querida esposa, ela tornou o aniversário dela um feriado nacional pessoal. Então, ela nunca trabalha no dia do feriado, né? Ela é dentista, então ela tem agenda flexível, ela nunca trabalha no dia do feriado, e ela me faz passear com ela, fazer tudo que ela quer para lá e para cá. Não, porque a gente tem que ir nesse lugar, naquele lugar, etc. Então, ou seja, né, nós temos duas abordagens diferentes para o aniversário. Aquela de alguém que gosta demais e a minha que não me importa. Por outro lado, ainda assim, eu não posso sabotar o meu próprio sermão. Ainda assim, o aniversário ele é uma data especial e ele comunica
muitas coisas, né? Então ele é uma data marcante não só para nós pessoas, mas para instituições ou até para países, né? Todos nós aqui, quase todos estávamos vivos, né? Não, nem todos, temos gente jovenzinhas aqui, no 500 anos do Brasil, né? Eu olhei para a Denise agora, você não estava lá, Denise. Mas quando a gente teve 500 anos do Brasil, lá no gasômetro tinha um relógio contando, e depois tocaram fogo no relógio e tal. Mas é isso, né? Entre trancos e barrancos, a gente fez 500 anos de país e comemorou. Aí tem aniversário, né? Aniversário de mercado, você já viu que tem aquela bagunça, fila para pegar um bolo ruim, né? E tomar um guaraná quente. Mas é isso, as instituições fazem os seus aniversários e nós, igrejas, também comemoramos os nossos aniversários. E, obviamente, né, para a gente chegar no ponto do nosso sermão, a minha pergunta é por quê, né? Por que a igreja comemora aniversário? Qual a lógica disso? E eu quero tentar responder um pouquinho hoje sobre isso. Por quê? Porque é um momento bom para que nós possamos pensar em um quanto a gente ama esse local, né? Enquanto a gente ama esse local não, né? Porque o local, às vezes, ele é vendido, ele muda de lugar, etc. Eu conheço pastores que estão plantando igrejas e já mudaram de lugar 4, 5 vezes, né? Então, a gente tem que amar nós mesmos, né? Por isso que a gente fez uma série sobre uns aos outros, porque a gente vai ter que se ver aqui, em outro endereço e depois no céu. Então, resumindo, a igreja tem a ver com gente, não tem a ver com prédio. E eu quero olhar para um texto que está em Lucas, capítulo 7, e extrair dele 3 ensinos, 3 perspectivas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, a gente vai ler um texto longo, do versículo 36 até o 50. Lucas 7, do 36 até o 50. Lucas capítulo 7, versículos 36 até o 50. Todo mundo achou? Lucas 7, 36 a 50. Então aqui a gente vai olhar um pouquinho passado, presente e futuro e a gente vai estudar cada um desses prismas, dessas óticas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 40, então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Né? Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Versículo 44, eu estou lendo. Vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. A sua fé a salvou, vá em paz. Então esse é um texto muito intenso, muito profundo, e eu quero olhar 3 coisas. Em primeiro lugar, voltar atrás no passado, né, e desfrutar de um sentimento de gratidão por aquilo que Deus já fez na nossa vida, na igreja. Em segundo lugar, aprender a desfrutar do presente, daquilo que Deus está fazendo hoje. Em terceiro lugar, conseguir sempre sonhar com aquilo que Deus está fazendo, que Deus vai fazer no futuro. Então, em primeiro lugar, nos versos 37 e 38, né, volte ao início do texto, eu quero
olhar em primeiro lugar para essa perspectiva do passado. O texto diz assim, né? Eu sabia que Jesus estava comendo na casa do fariseu, a mulher pecadora, né? Pecadora. Ela trouxe um frasco de alabastro, os colocou atrás dos pés. E o texto diz, né? Chorando. Vai dizer que ela foi molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas e limpando com os seus cabelos, beijando e ungindo com o perfume. Essa é uma cena que você precisa ler ela de forma viva e criativa, porque senão ela se torna só uma informação. Mas você precisa conseguir enxergar essa cena. Imagina a intensidade dessa cena, porque se ela molhou os pés é bastante lágrima. E se ela enxugou, né, não diz só que ela esfregou o cabelo, mas ela enxugou. A gente está falando de algo, né? Mulheres, me ajudem se eu estou errado, mas imagina esfregar o seu cabelo num pé cheio de terra. Não deve ser divertido. Né? Então ela enxugou, ela esfregou, né, num pé, lembrando que eles não tinham calçados tão bonitos como os nossos naquela época. Então ela esfregou o cabelo no meio daquela meleca e foi beijando. Foi beijando. Essa é a intensidade do texto. Por que isso tudo aconteceu? Jesus vai dizer, porque ela recebeu muito perdão. Para ela tudo aquilo era muito intenso. Ela estava olhando para um Jesus que podia livrar a vida dela, né, de tudo aquilo que ela tinha vivido, aquilo que ela tinha passado, e dar um recomeço para ela. Enquanto Simão, um fariseu, alguém que já estava talvez tão acostumado com a vida religiosa, com os preceitos, com os conhecimentos, com a moralidade, com uma vida reta, porque, claro, a gente não tem como saber o quão reta era a vida dele ou não. Não vou dizer que não era, né, porque às vezes a gente tem a tendência de, porque ele era fariseu, ele era mau. Não, porque ele era fariseu, ele era dedicado. É importante você entender isso. Que, claro, por conta da dedicação, poderia se tornar alguém extremamente religioso e mau, mas a gente não pode julgar também, né, o irmão do outro lado. A gente tem que ser sensível. Mas o texto está dizendo que ela, então, viveu algo muito intenso. Molhou com lágrimas, enxugou com o cabelo, beijou e, por fim, derramou o perfume. Caríssimo, né? Em seguida, né, versículo 44 e 45, Jesus se vira para ela, né, e vai dizer isso. Simão, vê essa mulher, eu entrei na casa dela, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não me deu um beijo. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é essa diferença de ótica em relação ao passado. E aqui te dizendo o seguinte, seja grato por aquilo que Jesus já deu, já entregou para você e já disponibilizou para a sua vida. Porque todos nós temos uma caminhada com Jesus, maior ou menor, mais longa ou mais curta. Todos nós temos algum nível de intensidade, algum nível de caminhada. Alguma coisa ele já entregou na sua mão, alguma coisa ele já deixou para você. Só que, para mim, essa intensidade da nossa devolutiva ela tem a ver com o quanto a gente entende e o quanto a gente desfruta. E de como a gente olha as coisas. Então eu quero te convidar a rapidamente, né, que eu quero passar rapidamente alguns textos e eu quero que eles te ajudem a refletir. Em primeiro lugar, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 139, 15 e 16. Fique atento que a gente vai dar uma zapeada aqui por quatro ou cinco textos agora bem rápidos. Salmos 139, 15 e 16. O texto diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Primeira coisa, você só nasceu porque Deus permitiu. Eu sei que isso aqui não resolve uma depressão, saber dessa frase. Eu sei disso. Eu sei que não resolve um boleto. Eu sei que não resolve. Eu sei que não resolve um dia triste que a gente está para baixo e a gente diz, nossa, Deus me criou. Aí você sai saltitando pela rua e cantando de alegria. Mas isso aqui é construção da nossa espiritualidade. Isso daqui ajuda a gente a entender coisas e a consolidar coisas no nosso coração. Então, consolide a primeira delas. Você só nasceu porque Deus permitiu. Isso é olhar para o passado. E é dizer, Deus, eu só estou aqui porque o Senhor assim o fez, só estou aqui porque o Senhor deixou. Eu não conheço a história de todos vocês, né, em termos de nascimento e desafios, mas eu já ouvi algumas aqui, já ouvi em outras igrejas. Aquelas histórias absurdas, assim, do tipo, eu tinha 1% de chance de vida e Deus foi lá e me deixou viver. Você já não viu isso?
Absurdo por quê? Porque a medicina não vence Jesus. Jesus sempre vai ser maior que a medicina. Por mais que nós amamos, de novo, né, Lili, a medicina, nós amamos a medicina e tudo que ela faz por nós, é claro, ela nos ajuda muito, mas Jesus, ele é maior do que isso. Porque, na verdade, a medicina ela está tentando formar um quebra-cabeça que foi o próprio Deus que criou. E isso é maravilhoso. Deus nos formou, ele está dizendo que nós somos entretecidos. Nós somos formados como um milagre, como um quebra-cabeça, como eu disse, sendo desvendado, que é o próprio Deus que monta. E é só ele que entende. E a gente vai tentando, mas é só ele que entende, isso é maravilhoso. Segundo lugar, vai lá para Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Então, nós só nascemos porque ele permitiu. Mateus 6, 27. Mateus 6, 27, ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? A resposta é ninguém. Então, segundo o ensino, você só está vivo até este momento porque Deus permitiu. Você só está vivo até este momento porque Deus permitiu. Então, o que isso gera em nós? De novo, um olhar de gratidão por tudo que nós já vivemos e um olhar para o passado dizendo: Deus, obrigado. E aí isso tem que nos levar de joelhos para os pés dele, em lágrimas, dizendo: Deus, obrigado, porque eu cheguei até aqui. Terceiro, esse é um texto que eu amo demais, cito ele comumente, né, e tá... Deixa eu pensar, tem mais um aqui, mas eu acho que esse eu vou pular. Tá. Então vamos para Salmos 50, de 9 a 15. Eu amo demais todos os textos, então fica texto demais daí. Vamos lá, Salmo 50, de 9 a 15. Esse é um texto que eu citei há pouco tempo atrás em algum sermão, e ele foi um daqueles textos que nunca me foram conhecidos, até que eu, numa leitura pessoal e devocional, eu falo que eu descobri ele, porque como fui eu que li, a descoberta foi minha, né? Então eu descobri ele na minha leitura devocional e eu me apaixonei por esse texto. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, Deus falando, né? Não tenho necessidade, Salmo 59, né? Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes, né, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Então é uma pergunta: alguém aqui já alimentou Deus? Alguém aqui já foi convidado para ajudar Deus em alguma coisa? Às vezes a gente se oferece, é diferente. Ou às vezes a gente se mete, também é diferente. Né? A gente já tentou mudar a vida do outro, né, esposas? A gente já tentou fazer um trabalho que é de Deus. A gente tenta entrar muitas vezes. Mas Deus não nos pede ajuda, dizendo: me alimentem, eu preciso de ajuda, né, me sustentem. É o contrário. Nós clamamos por esse sustento, por essa ajuda. E a gente volta para a irmã lá do texto que se ajoelhou e que chorou. O texto continua dizendo assim: pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Aí ele fala assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Terceira observação no nosso primeiro ponto: você só tem alimento porque Deus assim permitiu. E esse assunto dos alimentos ele é tão complicado porque quem de nós, né, e aí eu já começo confessando que eu sou um deles, já não reclamou de uma comida fria, né, de um arroz que está muito abraçadinho um no outro, né, ou de um arroz que está durinho demais, ou de um molho que está muito forte, muito salgado, muito sem sal. Às vezes reclama para a esposa, né, e às vezes sem maldade. Né? Hoje mesmo eu disse que o molho estava salgado, apesar de estar uma delícia. Mas em minha defesa eu disse que hoje a Renata fez um dos melhores molhos que eu já comi na minha vida. A gente comeu uma massa com carne, com molho de nata e queijo, estava uma delícia. Mas é isso. É um comentáriozinho que tá, tipo, não está tão bom assim. Mas o fato de a gente ter um prato de massa bem gostoso para comer significa muito, gente. Significa que há uma misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. Mais um texto, e esse bem profundo, João 3,16, né? Não precisa nem abrir esse. O que ele diz? Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você só tem salvação porque Deus permitiu.
Você só está sentado numa igreja porque Deus permitiu. Isso precisa gerar gratidão no nosso coração. E isso tudo que eu estou falando, está falando do nosso passado. Porque lá atrás, em algum momento, alguém te convidou para uma igreja. Volta e meia eu cito isso nos sermões, porque essa gratidão ela não pode ser esquecida. Todos temos um nome, ou mais de um nome na nossa memória, de alguém que nos convidou um dia. Né? Talvez algum filho está aqui porque os pais convidaram, ok? Mas alguns de nós têm a ver com algo muito mais profundo e distante. Talvez ali, sabe, um colega de trabalho, alguém que nos ajudou, uma tia, né? Aquela famosa tia que orou por nós, uma avó que levava a gente quando a gente era criança e por aí vai. Então todos nós temos nomes na nossa cabeça que nos fazem lembrar da nossa salvação. E nós só temos essa salvação porque Deus assim permitiu e porque Ele morreu naquela cruz por nós. Não é isso que a Bíblia diz? Ele morreu no nosso lugar. Então, agora pega todo esse pacote e olha para trás e diz: Deus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Eu quero te convidar, então, para fazer um pequeno exercício, né, um pequeno exercício comigo. Gostaria que você, tanto você que está presente fisicamente, como você que está assistindo pela live, pudesse fazer uma reflexão. E como hoje, né, a gente está comemorando o aniversário da nossa igreja, eu queria que você pensasse nisso. Né, como eu sei que nem todos aqui têm uma história longa com a nossa igreja, eu vou expandir o raciocínio. Tá? O meu exercício inicial era você pensar em tudo que você já viveu nessa igreja. Mas eu sei que nós temos história com outras igrejas. Eu mesmo vivi algo muito profundo na igreja em que eu me criei, né, e que eu nasci, que eu cresci. Essa aqui é a minha segunda igreja oficialmente. Né? Eu tive a igreja do Tempo do Seminário, lá em Curitiba, mas oficialmente essa aqui é a segunda igreja que eu sou membro. E é tanta coisa, gente, que acontece. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Uma parte desse sermão eu preguei no meu primeiro... Não sei se o Wesley e a Raquel lembram, né? É difícil lembrar do sermão de 5 anos atrás. Mas eu preguei esse texto, né, quando vocês chegaram no bolo, o famoso bolo lá de 2020. E eu fiz um pouco dessa dinâmica aqui, só que hoje eu tive que expandir ela. Por quê? Né? Porque na época foi um contexto muito diferente e tal, né? A gente ainda estava com o pastor Ivo aqui, a gente comemorou também o aniversário dele. E aí agora, refazendo, né, o sermão e tentando entender o que Deus tinha para esse momento, eu tive que adicionar várias coisas. Então você pensa, quando nós chegamos na igreja, nós tínhamos... nenhuma ou uma criança, depende do ponto de vista. Mas nós tínhamos apenas a Tef, né? A Stephanie, filha da Ediane, e nós tínhamos a Brenda, que estava já se tornando adolescente, né? Então ainda não contava como criança, não contava mais como criança. E agora, por exemplo, quando eu fiz essa lista, uma das coisas que eu tenho visto é que Deus está construindo uma história no nosso meio. Ontem nós estávamos, né, lá no chá de vocês, e na hora de ir embora, né, que é muito difícil arrancar uma criança de um lugar, a gente pediu para a Cecília desgrudar do João, né, e ir embora. Eles estavam brincando de se pendurar lá no balanço. E aí, filha, vai lá dar um abraço no João. Eles deram um abraço tão bonitinho, assim, tão intenso, sabe? E hoje, quando eu fui escrever isso, eu chorei, porque eu disse: Deus, a minha filha não conhece outra igreja. Por mais que a gente já levou ela em alguns outros ambientes, né, num congresso, etc., tudo que ela tem de referência de igreja é esse lugar. Que, para mim, foi um lugar que gerou muito desafio. Né? É sabido de todos, a gente está no meio de um processo de revitalização, que, se o nosso bom Deus quiser, acaba em março do ano que vem. Então a gente viveu muita coisa intensa, difícil aqui. Eu vivi muitas emoções desafiadoras, mas a minha filha não. Ela só se divertiu, né? Ela só brincou, ela só pergunta se hoje já é domingo, porque ela quer ir logo na igreja, ela quer se arrumar bem, né? Ela chegou na minha sala e disse, estava feliz, ela disse: só tem um problema, eu esqueci de botar batom. E aí ela estava preocupada que ela estava sem batom nos lábios. Mas é isso. Para ela, esse é um ambiente importante, um ambiente especial, um ambiente que ela está encontrando algo, e ela tem 4 anos e 1 mês de idade. E então, o que ela já está encontrando? Ela já tem amigos. Né? Antes de dormir, eu vou começar a gravar e mandar para vocês. Às vezes a gente diz: filha, né, ora pelos amiguinhos. E ela começa, quero orar pelo João, pelo Levi, pelas meninas, e vai. Agora, né, tem a Miriam e a Rebeca, ela ora por todo mundo. E ela vai orando. Né? Ela lembra da Tal ainda, né? Tawane, que foi quem praticamente criou ela até final do início desse ano, né? Quando eu digo criou ela, só para vocês entenderem, era babá dela, né? Só para explicar bem. E aí ela lembra. São pessoas que marcaram a vida dela. Então, ou seja, ela, com 4 anos, já tem uma história por essa igreja. Ela já consegue olhar para trás. Então, nós já temos ela, temos o João, agora Miriam e Rebeca, Levi, que nasceu aqui, né? A Bia, que nasceu aqui, e a Luísa, que vai nascer aqui,
aqui, né, gente, hospital, mas já nasce frequentadores, né? E o Joaquim que vai nascer aqui. Então, uma das coisas que eu disse para Deus é: Deus, por favor, não espere a gente gerar o nosso próprio ministério infantil. Manda a criança antes disso, né? Porque demora demais. Mas ainda assim, uma coisa que a nossa igreja antiga viveu muito especial foi isso. Eles começaram o ministério de adolescentes com 8 adolescentes, filhos de membros, né? Hoje, desses 8, pelo menos 3 que eu sei são ou pastores ou esposa de pastores. Aí veio uma segunda geração que demorou para crescer, né? Vem lá com 10, 11, 12 anos. Mas agora, eu não tenho o número atualizado, mas se eu não me engano, eles devem ter hoje mais de 30 seminaristas na igreja. Todos eram crianças que nasceram, cresceram, né? Amaram a igreja, aprenderam a amar ela, a desfrutar dela, a se tornar parte dela e a querer servir ela. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos uma história com essa igreja. Ou nós temos uma história com a igreja. E eu gostaria que isso gerasse no seu coração gratidão, né? Alguns foram batizados aqui. Alguns conheceram Jesus aqui, entregaram a sua vida a ele aqui. Alguns conheceram o seu cônjuge aqui, né, Shirley? Eu disse que eu ia citar você e fazer você passar vergonha. Mas é isso. Shirley e Fausto se conheceram aqui. Faz um coraçãozinho lá para eles. Né? Recém-casados. 3 meses de casados. Oh, que lindo. Hoje estão lá servindo juntos na recepção. Então é isso. Nós vamos construindo a nossa história aqui. Aqui você pode ter aprendido a liderar, tocar um instrumento. Aqui você entrou para um pequeno grupo 2 anos atrás, né? E que hoje é uma briga quando a gente tem que tirar alguém de um grupo, né? E fazer uma transição geográfica, porque todo mundo se ama e quer estar junto e quer estar perto. Né? Aqui você fez amigos para além desse ambiente. Isso é maravilhoso. Né, quando a gente vê fotos por aí em redes sociais, tipo de gente da igreja junto. Gente, nós estamos há menos de 5 anos juntos e a gente vai aprendendo a fazer parte da vida do outro devagarinho. Então, tudo isso, né, por tudo isso, e aí só Deus sabe que filme que passa, né, na sua cabeça. Eu gostaria que a gente fizesse uma rápida oração para encerrar esse primeiro ponto, não o sermão, o primeiro ponto. Né? É impossível pregar 30 minutos, só para você não criar expectativa, mas que a gente pudesse orar agora e dizer: Deus, obrigado pela história que eu já construí com essa igreja, por menor que ela seja, mas eu quero entregar para o Senhor os dias que eu já tive aqui. Né? Então nós temos aqui desde pessoas que hoje estão pela primeira vez, pela terceira, pela quarta, até o nosso querido irmão Felisberto, a dona Roseli, que já perdemos as contas, né? Mas são mais de 50 anos, é isso? Mais de 50 anos frequentando aqui. Então, pense se alguém tem história, são eles dois, né? A famosa frase, né, irmão Felisberto? Tu conheci isso aqui, era tudo mato, né? A gente tem uma foto, a gente está preparando um material para o ano que vem bem legal, então a gente tem umas fotos e realmente, isso aqui eram mini chácarazinhas, assim, né? Uma casinha de madeira e muita grama, uma casinha de madeira e muita grama. Eu não sei que tecnologia que eles acharam para tirar uma foto aérea nos anos 70, né? Onde é que eles acharam um helicóptero, mas a gente tem uma foto aérea aqui do bairro. É o precursor do Google Earth, né, do Google Maps, então é bem bonita aquela foto. Mas eu quero fazer uma rápida oração sobre isso e quero te convidar a... As nossas orações elas precisam se encaixar uma na outra, né, a minha com a sua. Então eu quero que você ore primeiro dizendo: Deus, obrigado por tudo que eu vivi até aqui nessa igreja, né, obrigado por tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver. Amandinha, né, que está indo embora, então a sua oração já é quase uma oração de despedida. Então também, né, obrigado, Deus, por esse 1 ano e meio. E você foi uma bênção pra gente. Ainda não é despedida, né? O Guri, tu não me vai embora sem despedida. Quando é que é despedida? Não sei. Quando é que tu viaja? Dia 19. Bah, eu não vou estar aí. Vamos fazer agora a despedida? Quer vir aqui para orar comigo? É agora? Vem correndo, hein? Tadinha da Mandinha. É que eu não vou estar os próximos 2 domingos, né, tadinha? Ela tá vermelha, a gente não olha para ela, senão ela vai desmaiar aqui do meu lado. Mas tá bom, gente. A Mandinha, filha do nosso querido Marcos, né? A gente já fez uma pré-despedida deles, porque a mãe dela e a irmã já foram, né? A Alessandra e a Gabi. A Mandinha, então, bagunçou toda a família por uma boa razão, né? Ela passou para fazer psicologia lá em Portugal, e aí a mãe e a irmã já foram antes, né? Para ajudar a ajeitar as coisas, vão morar lá. O Marcos vai em janeiro, tadinho do Marcos, né? Então, homens da igreja, lembrem agora de achar coisa para o Marcos fazer. Convida ele para
jogar futebol, para consertar alguma coisa, né? Então, sábado, obrigado, Marcos, já ajudou a gente a carregar uma pia. Então é isso aí, devagarinho ele vai se achando. Vamos orar então, agradecer pela vida da Mandinha e também por essa dinâmica que eu propus que você fizesse, tá bom? Vou orar primeiro por ela, para ela poder descer logo, que ela está nervosa aqui na frente. Jesus, obrigado, Deus, pela vida da Amanda, obrigado porque a gente pôde desfrutar, Deus, da presença dela conosco aqui por 1 ano e meio. Obrigado porque ela é uma menina muito querida, Deus foi uma bênção aqui no nosso meio e abençoou muito a vida da nossa igreja, em diversos ministérios que ela serviu, com a presença dela, Deus, lá no pequeno grupo do Wesley e da Raquel, e sempre com esse sorriso no rosto, Deus transmitindo alegria. Muito obrigado por isso. E eu quero abençoar, Deus, em nome de Jesus, essa próxima etapa que ela vai viver lá em Portugal, Deus, esse início da vida universitária, o desafio de um novo país, uma nova cultura, independente de ser uma língua similar, mas ainda assim são culturas diferentes, né? A vida de um imigrante, etc. Deus. Então eu peço que o Senhor possa cuidar do coração dela, cuidar dessa nova etapa e também do desafio educacional de poder passar nas matérias e tudo aquilo que ela vai viver como uma aluna, Pai. Eu peço que o Senhor possa cuidar do coração dela agora, cuidar dessa transição, cuidar das emoções e ajudar ela a poder ficar bem com tudo isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, pode sentar lá, obrigado. Vou orar de novo. Jesus, então a gente quer agora continuar essa nossa dinâmica te agradecendo, Pai, por tudo aquilo que a gente já viveu como igreja nessa igreja, Deus. Nós queremos te agradecer pela Igreja Batista Central de Canoas. Em primeiro lugar, pelos seus 57 anos, por tudo aquilo que ela representou na vida de tantas pessoas que passaram por aqui, pessoas que eu nem imagino o nome, pessoas que eu nem imagino a história, né? Eu conheci os últimos 5 anos da história dessa igreja, mas ela tem muito mais do que isso. Então, obrigado, Deus, porque toda igreja tem uma história, toda igreja tem um passado. Obrigado por tanta bênção que essa igreja já foi. Obrigado pela vida de cada pastor que passou por aqui, Deus, e abençoou essa igreja. Obrigado pela vida do último pastor, que foi o pastor Ivo, que deu 22 anos de trabalho da sua vida, da sua história, da sua família para essa igreja, Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer, Pai. Cada um aqui tem um tamanho de história com essa igreja diferente, uma intensidade diferente. Alguns aqui têm muitos anos, alguns aqui têm poucos, alguns aqui estão conhecendo agora, mas ainda assim, Deus, nós temos algo para dizer obrigado. Obrigado por aquilo que já vivemos até aqui. No meu caso, obrigado, Deus, porque a minha filha ela nunca foi membro de outra igreja a não ser essa, e ela ama a igreja. E isso para mim é um ótimo sinal. É um sinal de que o Senhor tem feito algo maravilhoso no nosso meio e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Obrigado porque ela ama esse lugar, ela ama o domingo à noite, ela ama os amigos, Deus, que ela fez aqui, ela ama te ouvir nesse lugar e eu te agradeço por isso. É só o Senhor quem pode fazer isso e o Senhor é maravilhoso, Deus. E obrigado, então, Deus, pela história que a gente tem construído aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos caminhar, então, para o nosso segundo ponto, agora em cima ainda do texto do 44 ao 47, mas agora já com uma perspectiva de presente. O texto diz, né, virou-se para a mulher e disse para Simão, né, vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu um beijo. Água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Gente, ela não beijou a bochecha, né? Que seria algo para nós hoje muito próximo, mas pelo menos higiênico, né? Ela beijou os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, ainda nessa mesma linha, eu queria que você pudesse pensar comigo agora, não só no passado, mas no hoje, né? Eu penso que amar demais o passado não é bom. E amar demais o futuro é pior ainda. Porque daí a gente fica sempre sonhando com o porvir. A gente fica sempre sonhando com o que Deus vai fazer. Só que se a gente ama demais o passado, nós nos tornamos nostálgicos, né? Então aqui não é meu papel hoje, né, definir se nostalgia é bom ou é ruim. Né? Ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. Né? Ela tem aspectos positivos quando nos leva a boas memórias, quando nos leva a... Nós temos muitas vezes objetos que nos levam a isso, uma foto de alguém, alguma coisa na estante, isso é saudável. Mas ela também pode nos levar a uma prisão no passado que nos impede de enxergar esse presente. Aquilo que Deus está fazendo hoje. Ela nos impede de expressar a gratidão por aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida agora.
o que acontece com o presente? Ele traz para nós coisas boas, mas ele traz os desafios. E esses desafios, muitas vezes, eles vêm como um sufocador daquilo que a gente está vivendo. Nós, no início do ano, vivemos, né, a oportunidade de estudar um livro, né, O Segredo do Contentamento, falar sobre isso. Por que a gente trouxe um livro inteiro sobre contentamento? Não porque a igreja, ninguém é grato, não. Porque é um desafio para todos nós. Nós temos muitas coisas, todos nós. Aí tu diz, cara, mas tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Claro. Mas todos nós temos muitas oportunidades de sermos gratos por aquilo que temos. Todos nós também temos muitos desafios. Mas isso não invalida as muitas coisas que Deus tem feito por nós. Acho que esse é o ponto central para mim desse nosso segundo ensino. Os desafios que a gente vive, as coisas que a gente passa, elas não podem impedir que a gente olhe para Jesus com gratidão e derrame lágrimas do presente, dizendo, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu hoje. Porque, sendo bem sincero, quando o hoje ele é difícil, a gente fica namorando um futuro que não existe. A gente fica flertando com, imagina se esse problema fosse resolvido, imagina se isso se resolvesse. Gente, pensa um pouco. A vida não é assim. Porque quando você resolve esse problema, o que aparece? Aparece outro. E nós temos, de fato, fases de calmaria. Né? Tenta analisar um pouco como uma vida normal funciona. Nós temos fases de calmaria, claro. Mas nós temos fases mais desafiadoras. Eu não sei com que estatística eu posso te ajudar, dizendo de ano em ano, ou de mês em mês, ou 3 vezes por ano. Eu não sei como é que Deus faz esse cálculo. Mas nós temos fases que está tudo tranquilo. Por exemplo, a Raquel me escreveu antes do culto. Isso nunca é bom. Porque geralmente é alguma coisa que não funcionou. Alguns meses atrás foi o projetor. Aí não sei quem lembra naquele culto, ele desligou. A gente trocou, a gente já tinha esse comprado, graças a Deus deu tudo certo. Hoje é o computador da multimídia, morreu. Aí já não tínhamos computador da multimídia. A gente fez ali um enjambre com o computador da transmissão e deu certo. Aí às vezes o pessoal do som, tal coisa morreu. Não sei o que não está funcionando. Precisa comprar esse cabo. E não é que eu me importe. Eu, para mim, vou comprar tudo que precisa. Pergunta, tem dinheiro? Não tem, é por isso que não pode ficar me dando essas informações. É porque não tem de onde tirar. Tal coisa não está funcionando. Puxa vida, lá vamos nós. É isso. Agora, a gente tem momentos que a gente desfruta? Tem. Mas esses, às vezes, eles passam tão rápido que a gente só vai lembrar deles quando tiver o novo desafio, digamos assim. Então, nessa ideia, voltando para o texto, né, a gente pode botar entre aspas aqui que Simão tinha tudo. Ele era um líder religioso, ele tinha a casa dele, a família dele, etc. A gente está fazendo uma leitura além daquilo que o texto diz. Né? Ela, porém, não era bem vista, ela era uma pecadora, ela já entrou devendo naquela reunião. Né? Uma mulher pecadora se enfiando no meio de um jantar de Jesus com algumas pessoas. E isso me fez lembrar... na verdade, eu fui ler um pouco sobre isso porque a gente algumas vezes cita aquele... você já deve ter ouvido falar do crash, né? O crash que teve da Bolsa dos Estados Unidos em 1929, onde quebraram empresas, etc., aquela coisa toda. Existia uma lenda assim que todo mundo se suicidou e tal. Eu fui atrás porque eu acreditava nessa lenda, eu descobri que não é bem assim. Porém, né, de fato houve um aumento, depois de uma segunda etapa dessa quebra, em 1932, houve sim um aumento de suicídio nos Estados Unidos. E aí você pensa assim, por pessoas pobres, e gente, nem sempre. E, certo, por que eu estou trazendo isso? Porque eu falei, caramba, pessoas que têm, mas elas entram em desespero porque elas perderam uma fração, elas perderam um X, elas não perderam tudo, elas perderam uma parte. Então o cara ele tinha 10 empresas, ele perdeu 9, ficou com uma, ele tem como sustentar a família, mas não, ele está desesperado porque ele tinha 10. Ou o cara tinha uma coleção de alguma coisa, de carros, ele perdeu tudo. Mas você tem 2 pernas, dá para continuar a partir dali. Não, ele entrou em desespero. E aí sim aumenta o número de suicídios a partir disso. E aí a gente começa a entender que essa gratidão do presente, ela não tem a ver com aquilo que a gente tem. Ela tem a ver com a forma como a gente olha aquilo que a gente tem. Então isso não é quantitativo, isso é totalmente subjetivo. Subjetivo é aquilo que não é objetivo. Ou seja, não tem como você numerar. Tem muito mais a ver com emoções, é muito mais orgânico. É algo que passa no seu coração. Então, nós podemos ter no nosso meio alguém que tenha uma renda mais alta e que esteja em desespero. E nós podemos ter no nosso meio alguém que tenha uma renda bem pequenininha e daqui a pouco dizer assim,
consegui pagar a minha água, a minha luz, fazer meu rancho, então está tudo bem. Então você consegue entender? Gratidão pelo presente e a paz, ela não pode ser medida e mensurada apenas em valores, em status, ela precisa ser olhada de forma subjetiva. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje e como você lida. E, de novo, isso vai nos levar para essa cena de dizer, Deus, obrigado pela vida que eu tenho hoje, poder se ajoelhar nos pés dele, chorar lágrimas de gratidão e dizer obrigado por aquilo que eu tenho. Eu vou abrir um parênteses dizendo para você, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque, principalmente se você tem algum nível de ambição, e lembrando que ambição não é pecado. A Bíblia é muito clara em dizer que pecado é ambição egoísta, que é quando você quer muito mais coisas apenas para si. Mas a ambição ela é um sentimento saudável se ele é bem domado, digamos assim. A ambição nos faz querer coisas um pouco melhores, principalmente para as pessoas que nós amamos e para investir no reino. Essa ambição ela é saudável. Só que ela fica incomodando se você não doma ela. Então a ambição talvez ela é um cavalo selvagem que se você doma ele, ele te leva mais rápido para frente, mas senão ele pode te derrubar. Então vou citar o meu exemplo. Estou em casa, estou brincando com a Cecília, etc. Daqui a pouco eu digo, mas isso aqui está muito pequeno. Eu já falei da casa de Barbie? Já falei da casa de Barbie. A Cecília ganhou uma casa de Barbie de aniversário da minha sogra. Só que eu não sei se você já viu uma casa de Barbie montada, né? Ela tem mais ou menos, ela é da altura desse púlpito e a largura dela é quase daqui até a caixa de som. Só que o nosso apartamento tem 53 metros quadrados e 3 quartos. Então, se você entende o mínimo de metragem, tenta distribuir, né, 53 metros e 3 quartos. Nossos quartos são muito pequenos. Então, basicamente, a casa de Barbie ocupa 30% do quarto. Então, assim, está sempre apertado. Já era apertado, continua apertado. Só que, gente, olha como isso é relativo, olha como isso é desafiador. Né? Porque da mesma forma que a gente pode dizer esse troço aqui atrapalhando, você pode depois ver quanto custa uma casa de Barbie. Ela custa caro. Foi um presente que minha sogra deu para minha filha e que é maravilhoso. E que quantas meninas não gostariam de ter tido uma casa de Barbie, etc. E minha filha tem. Então, olha como isso é muito sensível. A gente diz, troço. Eu não disse ainda, tá? Eu tô simulando. Eu ainda não tropecei nela, ainda não me irritei com ela. Mas em algum momento pode ser que eu me irrite. Ao mesmo tempo, eu penso, se eu fosse uma menina pequena, não seria um sonho ter uma casa de Barbie? Em primeiro lugar, que minha filha já tem um quarto. Vamos começar por aí. Eu nunca tive um quarto só para mim. Aí, quando minha mãe comprou uma casa aqui na Vila Farrapos, perto da Arena do Grêmio, eu tive um quarto. Só que, na verdade, o quarto ele era um hall de entrada que o morador anterior resolveu subir uma parede e transformou num quarto. Então, na verdade, ele era mais ou menos daquela pilastra ali até ali o degrau. Ele devia ter 1,20 m de largura. A largura da escrivaninha, assim. Então, cabia uma cama e mais um pouquinho, sabe? Então, assim, ele era um meio quarto. Cabia meu corpo lá dentro, mas não cabia um guarda-roupa. Então, o guarda-roupa tinha que ir pro quarto da minha mãe. Mas, então, ou seja, ela já tem isso. Eu estou tentando falar da minha filha, mas pensando em nós como adultos. Às vezes a gente tem a casa de Barbie, né, que Deus deu, mas a gente está olhando para a próxima coisa, para a próxima, para a próxima. Se a gente fica sempre olhando para a próxima, a gente não desfruta daquilo que Deus está fazendo agora. Abra comigo sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. E aqui eu quero terminar o segundo ponto, Filipenses 4, 11, de 11 a 13. Paulo ele vai dizer o seguinte, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele diz o seguinte, pois eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância. Então eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, de novo, tá? Eu já disse isso e eu vou repetir. Você está proibido de usar o versículo 13 sem usar o 11 e o 12 antes. Porque o versículo 13 não é um mantra, gente. Nós somos evangélicos, a gente não acredita em frase mágica que vai lá e salva você e resolve as coisas. A gente acredita no evangelho como um todo. O fato aqui que ele está dizendo não é assim, posso tudo. Você não pode nada. Quem pode alguma coisa é Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, se eu paguei tudo o que eu precisava esse mês e sobrou um pouquinho, ok, estou feliz, que bom. Se eu não paguei, eu vou rever onde que eu estou gastando demais e ainda assim eu preciso encontrar alegria. É disso que nós estamos falando.
De olhar e dizer, Deus, obrigado. Se deu para comer algo gostosinho e no restaurante, Deus, obrigado. Mas se não deu, ficamos ali no arroz, feijão e no guisado, Deus também obrigado. Porque sempre poderia ser pior do que isso. Lembre-se disso. Então, quando Paulo está dizendo aqui, para mim esse é o texto clássico e principal sobre o equilíbrio. Sobre, já tive muito e já tive pouco. Mas a questão é que eu estava feliz nos dois. É isso que a gente precisa conseguir. Porque se a gente só está feliz no muito, gente, a nossa fé é infantil. Porque daí a gente se torna como crianças. Só estou feliz porque uma criança é assim, ela só está feliz se ela tem as coisas que ela quer. E esse é um dos maiores desafios de educar uma criança que a gente está passando agora. Quando você estabelece limites e diz, não, isso aqui você não vai ter. Hoje não vai poder comer isso. Ah, mas tem ali, né, o desafio do doce, por exemplo. Mas eu estou vendo ali o doce, mas você não vai comer esse doce agora porque a gente entende que não é o momento. E aí faz o quê? Fica de birra. Né? A Cecília está aprendendo que ela não pode ficar de birra quando ouve não, mas é muito desafiador, a gente também fica, gente. E mais, isso nos leva às vezes, algumas consequências, tipo, então não vou fazer tal coisa, então não vou na igreja, então não vou não sei o quê. E não tem a ver com pessoas, às vezes tem a ver com a sua relação com Deus. Por isso que eu estou tentando te... Opa, tá intensa a coisa. Por isso que eu estou tentando te ajudar a olhar e dizer, Deus, me ajuda a enxergar o que eu tenho hoje e a ser grato pelo que eu tenho hoje. Isso nos leva à nossa própria igreja. Deus, me ajude a desfrutar daquilo que eu vivo hoje na igreja. Nós falamos sobre isso semana passada. Nós gostaríamos de ver coisas diferentes aqui, todos nós, inclusive eu. Nós gostaríamos de ver amadurecimentos na igreja, inclusive eu. Se você ora para me ver mais maduro, eu também oro. Se você gostaria que eu melhorasse em algumas áreas, eu também gostaria. Se você gostaria que a nossa igreja crescesse, eu também gostaria. Se você gostaria que eu parasse de falar que as finanças da igreja estão apertadas, eu sou a pessoa que mais gostaria disso. Pode ter certeza absoluta, porque isso pesa sobre mim. Mas, fato é que foi essa igreja que Deus nos deu. E o Pedro, me perguntou essa semana, né? O Pedro está de férias, ele está a semana toda aqui com a gente, ele perguntou, pastor, por que o senhor saiu de lá e veio para cá? Né? Para quem não sabe toda a história, eu era pastor, né, auxiliar da maior igreja do estado e vim para cá. Na época nós tínhamos 20 pessoas. Eu disse, cara, por chamado. Porque Deus me chamou e porque eu pedi. Aí ele deu risada. Falei, porque eu pedi para Deus. Eu falei, eu quero revitalizar uma igreja. É um sonho que nasceu no meu coração. E Deus disse, então, eu vou te dar a igreja central de presente. Então, essa história, esse desafio, para mim, ele é um presente. Ele é algo que Deus me deu. Então, quando eu olho para essa igreja, quando eu cito, né, dizendo que é a única igreja que a Cecília conheceu, é um presente que Deus nos deu. Eu gostaria que você tivesse também esse coração. Que você pudesse olhar e entender que Deus te pôs aqui. Que Deus te pôs aqui. Por mais que houve conversas comigo, com a Renata, né, pode ter havido convites, eu posso em algum momento ter dito, olha, gostaria que você ficasse aqui com a gente, etc. Foi Deus que te pôs aqui. Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que, né, te fez achar a gente pelo Instagram, que seja. Foi Deus que te trouxe aqui. Eu gostaria que isso gerasse no seu coração um sentimento de Deus, me ajude então a entender cada dia mais por que o Senhor me pôs aqui, para que eu possa desfrutar cada vez mais. Amém? Terceiro e último lugar, e já indo para os finalmente, vamos lá para o versículo 48 a 50. 48 a 50. Texto base, né? Lucas 7, 48 e 50. Jesus disse para a mulher, né? Os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram então a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Então, terceiro e último lugar, Jesus é a nossa esperança para o futuro. É só Ele quem pode dizer isso, ó, vá em paz. A gente às vezes pode dizer uns para os outros como um desejo, mas nós não temos ferramentas para tornar essa paz na vida um dos outros realidade. Isso quem vai poder fazer é Jesus. Então, quando Ele diz para ela vá em paz, é porque de fato Ele conseguiu salvar ela. É porque Ele conseguiu dar uma nova história para ela. Isso pode ser aplicado para a gente. Foi nos braços de Jesus que você encontrou a salvação pessoal. Amém? Foi nos braços de Jesus. E isso é o que nos dá esperança para o futuro. Você precisa fazer essa conexão. Eu acredito que eu tenho um futuro bom daqui para frente porque eu estou salvo em Jesus. Aquilo que aconteceu lá atrás no seu passado, há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, 60 anos, não importa quanto tempo, está válido
e aquela decisão, ela tem agido, né? Ela tem agido. A gente, quando estuda teologia, vai entender que a salvação, ela é algo para o futuro, quando nós morremos, mas ela é algo que está acontecendo. Nós estamos sendo salvos. Então Deus está sempre cuidando de nós, Ele está sempre olhando por nós. Quando Ele vai dizer lá em Mateus 28:20, né, estarei com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Então lembre-se, é uma promessa de que tem coisas que estarão acontecendo ali na frente. E aí sim, isso nos leva para uma esperança. Mas, gente, esperança é diferente de ambição egoísta. A ambição egoísta nos faz olhar as coisas de forma distorcida. A esperança nos faz olhar com alegria. O que será que Deus vai fazer daqui para frente? Na minha vida, na vida da minha família. Isso é uma esperança gostosa. Isso é um olhar de futuro gostoso. Quando a gente faz aniversário, a gente não comemora o início de um novo ano. O que será que vai acontecer daqui para frente? Nossa igreja está começando um novo ano. O que será que vai acontecer daqui para frente? Né? Quando a gente vai na festinha, a gente ora uns pelos outros e diz, Deus, abençoe esse novo ano de vida que começa na vida do fulano. O que será que Deus vai fazer daqui para frente? E é claro, nós não temos controle sobre o futuro. Nós temos controle somente sobre as nossas ações desenham o nosso futuro. Mas há coisas que elas transcendem as nossas ações. Elas dependem do próprio Deus. E o que a gente pode dizer é, Deus, está nas tuas mãos. Eu preciso que o Senhor guie. E aí eu quero ir para os finalmente, né, falando sobre a nossa igreja. Como eu gostaria de saber o futuro. Seria maravilhoso e mudaria alguns sentimentos que eu tenho. Eu tenho sentimentos angustiantes, às vezes. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu queria tanto saber. Quanto tempo vai demorar para tal coisa acontecer? Será que um dia a gente vai crescer tanto que vai ter que sair desse auditório? Né? Vai comprar a fábrica aqui do lado? Ou a gente vai ter que ir para um outro bairro, vai precisar do estacionamento com 100 carros? Ou não? Será que a gente vai ficar aqui mais 15, 20 anos? E talvez não precise mudar? Será que a gente quebra a parede para o lado, para frente, para cima? Eu não sei. Será que a gente nunca vai crescer e Deus tem outros propósitos? Eu não sei. Quem serão as próximas pessoas que passarão por aquela porta, que farão parte? Quem é que vai entrar no seu pequeno grupo? Quando que esse pequeno grupo vai multiplicar? Será que ele vai multiplicar? Eu não sei nada disso. Se eu pudesse te contar, eu contaria. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não tenho controle nenhum. Deus me deu, como líder, a oportunidade, a possibilidade de tomar decisões. Mas Ele não me deu as rédeas. A Bíblia vai dizer que quem é o cabeça é Ele. E essa história de que o pastor é o pescoço não existe. Ele é o cabeça. O pastor tem uma função vital? Claro que tem, mas ele é o cabeça. O futuro da sua vida está nas mãos de Jesus e o futuro da nossa igreja está nas mãos de Jesus. Então, quando eu tento olhar para o futuro, eu digo, Deus, o que eu posso fazer para construir esse futuro? O que nós, enquanto igreja, podemos fazer para tornar essa realidade cada vez mais próxima e esse ambiente cada vez melhor? Uma palavra que eu gosto de usar é saudável, igreja saudável. O que a gente pode fazer para ter um ambiente cada vez mais saudável, para sermos uma igreja cada vez mais saudável? Para que os nossos grupos funcionem de forma saudável, né, os pequenos grupos da quarta, para que as nossas relações sejam amigáveis, para que caso haja conflitos, e haverão, nós possamos resolver de forma saudável. Ou seja, como que a gente faz para enxergar a esperança? Enxergar a esperança para a nossa vida pessoal e para a nossa igreja. E o que eu posso dizer para você é, isso está nas mãos de Jesus, mas também depende de ações positivas que nós vamos tomar. Por isso eu peço que hoje, quando a gente comemora, né, agora esqueci, os 57 anos da nossa igreja, que a gente possa dizer, Deus, obrigado por tudo que eu já vivi, obrigado por aquilo que eu estou vivendo e me ajude a ser uma bênção para construir o futuro que viveremos daqui para frente. Esse futuro ele tem a ver com comprometimento. Comprometimento. Eu falei ainda semana passada sobre o serviço e quero dizer para você sem cobrança, né? Eu quero adotar um tom mais leve naquilo que eu vou dizer. Você ama Jesus, eu sei disso. Você tem voltado aqui todas as semanas porque você ama Jesus. E as pessoas que amam Jesus, elas se doam para Ele. E eu peço que você em oração se doe e diga, Jesus, o que eu posso fazer por Ti, já que o Senhor fez tanto por mim? Como que eu posso te entregar o meu coração? Isso a gente faz bem. Mas como que eu posso te entregar também algumas outras partes? A minha agenda, né, o meu tempo,
os meus músculos, né? Porque às vezes a gente pede para carregar algumas coisas aqui. Ontem eu pedi e graças a Deus tivemos ajuda. Como que eu faço para te entregar o meu carro? Né? Quando o nosso culto acaba, a gente tem algumas pessoas que não têm carro, a gente pode dar carona. E como que eu faço para te entregar os meus recursos? Né? Nós temos na nossa igreja, e você sabe, né? Eu estou tentando criar uma cultura de que não seja tabu falar de dízimo, um altíssimo índice de dizimistas. Então eu não tenho que reclamar sobre esse assunto. A gente tem conseguido se organizar devagarinho. Mas eu quero encerrar e eu trouxe, né, esse assunto até aqui orando se eu faria isso ou não faria, mas eu vou fazer com a consciência muito tranquila, que é o seguinte. Ano passado nós fizemos uma campanha de arrecadação de fundos. Eu não sei quem estava aqui já e quem lembra disso, né? A gente tinha meta de levantar 22 mil reais. Nós levantamos acho que 15 mil e a gente conseguiu fazer algumas mudanças bem significativas, né? Uma delas foi trocar todas essas lâmpadas, que, de novo, quem entra aqui e vê o auditório com as lâmpadas ligadas diz, ok, que legal, mas Deus sabe que eu quis trocar por 5 anos as lâmpadas. Elas custaram R$ 3.300 e não deu, porque tinha prioridades, né? Claro, pagar o meu salário, o salário dos outros pastores que a gente tinha, do Pedro, da Tawane, agora do Wesley, é prioridade entre comprar lâmpadas, pagar a nossa luz, o nosso contador, a nossa água, é prioridade. Só que nós fizemos a campanha, trocamos as caixas de som, essas 2 caixas custaram R$ 5.000, esse projetor custou R$ 1.500, essa câmera eu trouxe dos Estados Unidos ano passado, custou R$ 3.500. Então, a gente foi juntando, se organizando, não alcançamos a meta, né? A gente queria também fazer o corredor, acabamos ficando aquém. E eu disse ano passado, a gente só vai até março com as ofertas, porque em março eu vou lançar um novo desafio. Chegou março desse ano, Deus não pôs no meu coração nenhum desafio, e eu, então, fiquei tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo com a consciência tranquila porque nós não temos feito nenhum desafio extra financeiro, não temos feito nenhuma campanha. Né? A gente, inclusive, né, não fala de dízimo no nosso culto. Não sei se você já percebeu, nós não temos o momento do dízimo. A gente entende que quem é parte dessa igreja é membro, vai dizimar lá por Pix quando recebe seu salário. Né? Nós temos 2 exceções de pessoas que dizimam presencialmente aqui, e está tudo bem, né? Esse não é um problema. E nós não tocamos no assunto. Porém, eu, como pastor, estou amadurecendo isso, entendendo quando eu avanço e quando eu freio. Agora eu preciso avançar. Eu preciso dizer para você o seguinte, nós temos levado até aqui sempre com muito cansaço e muito suor para conseguir vencer a vida financeira da igreja. E Deus tem sido muito bom. Por quê? Todos os meses acontece alguma coisa. Um milagre daqui, um milagre dali. Né? Alguém recebeu um dinheiro extra, dizima mais, um 13º aqui, alguma coisa acontece e a gente tem conseguido empatar. Mas eu gostaria que a gente pudesse criar uma cultura que devagarinho a gente pudesse ter liberdade de eu avisar quando não acontece nenhum milagre desse, quando a gente não empata. E fato é que mês passado nós não empatamos. Né? A gente terminou mais ou menos com 2 mil faltando, né? 2 mil negativo. E isso faz o quê? Isso já embaralha todo o próximo mês e a gente entra já com aquele... né? Entro com esse sentimento de já estamos devendo. Eu vou viajar amanhã e eu estou a semana inteira pensando, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Eu não queria levar para a viagem esse fardo, digamos assim. Aí você diz, Caio, mas a responsabilidade é sua? Sim e não. Porque além de pastor da igreja, eu sou o presidente da igreja. Então é claro que eu sei todas as finanças como estão, eu sei que conta precisa ser paga, né? Eu e o Henrique, a gente tem uma relação muito próxima na decisão do que paga, o que não paga. E eu quero dizer para você que isso cansa. E, de novo, não estou culpando ninguém. Por isso que eu comecei dizendo que nós temos um alto índice de dízimo. Eu estou muito feliz e muito grato com como a gente vive aqui na igreja. Muito grato. Mas o que nós precisamos agora? A gente tem como fazer brotar 5, 6 membros a mais para elevar o dízimo? Não tem como. Então, por isso que eu estou sendo muito sincero. O que eu vou pedir para você? A gente precisa fazer 2 coisas agora. Primeiro, pagar o bolo. Então, a gente não fez semana passada porque a gente não tinha nem como pagar primeiro para a loja para depois ser reembolsado. Então, eu gostaria que a gente, né, cada um pudesse contribuir com 10, 15 reais, o que tiver, no Pix da igreja para pagar o bolo. É uma oferta totalmente voluntária, não precisa me falar, você entra ali e faz. Em segundo lugar, eu gostaria que você orasse, você não tomasse nenhuma decisão precipitada. Né? Nós não vamos fazer um levantamento de oferta agora, não vamos, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou pedindo que você ore e avalie. Eu tenho condições de ofertar um pouco mais esse mês para a igreja? Eu tenho condições de ajudar de alguma forma, eu tenho condições de alguma forma, apoiar. Nós não precisamos de muito, mas nós precisamos de ajuda.
E eu sempre tento achar essa ajuda fora daqui. Mas Deus não me deu nenhuma porta aberta. Né? Às vezes eu falo com um amigo, com um empresário, com algum pastor de outra igreja. Para quê? Para não ter que ficar trazendo no púlpito. Para não ter que ficar pesando vocês e dizendo, ó, gente, vamos lá, vamos lá. Mas Deus não me mostrou um outro caminho e eu preciso ser sincero e abrir para vocês dizendo, nós não estamos conseguindo suprir e eu preciso, como presidente, como pastor da igreja, da sua ajuda. Amém? Então, assim, o que a Bíblia vai dizer? Não por obrigação. Por favor, não por obrigação. Mas Deus ama quem dá com alegria. Aquilo que você for fazer, o que você for doar, você precisa fazer com alegria. Se você entende que não deve fazer, você segue com alegria. Eu não cobro de ninguém, né? Eu não vou punir ninguém, eu não vou ficar olhando quem deu ou não. A gente tem que ser muito maduro na hora de fazer isso, e é por isso que eu quis ter essa conversa assim, com bastante calma para explicar para você. O que eu posso dizer para você é que, enquanto liderança da igreja, a gente tem tomado todas as decisões para diminuir o nosso custo o máximo possível, mas agora a gente chegou num patamar que não tem mais para onde descer com os custos fixos que a igreja tem. Tá bom, gente?